Meus irmãos, ainda aqui continuando com as apresentações, com muita alegria nós queremos apresentar pastor Josué Brandão. Quantos conhecem pastor Josué Brandão aí? Hoje pela manhã, é verdade. Desde criança que eu... Só que em Campo Grande, que o pastor disse, foi uns 30 e poucos anos, foi. E vai continuar. Ele já está agendado para a próxima escola bíblica da... Já está agendado. O mesmo pastor Josué Brandão, ele é o presidente da igreja Assembleia de Deus Cristianismo Sem Fronteira, ali aonde? Feira de Santana, Bahia. Um lugar bom, né? Lugar abençoado. E também, pastor, esse jovem. Olha que bênção. Deus só nos deu, olha, mas esse ano foi top. Todos os anos, né? Mas esse ano, Deus é assim, cada vez melhor. O nosso pastor Nerildo Dacioli. Vocês sabem com quem que ele trabalha lá? Olha. Trabalha com o nosso pastor presidente do setor 19, pastor Wellington Júnior. É uma alegria trabalhar ao lado do pastor, é uma alegria. Um dos nossos professores também já esteve ministrando nessa tarde. Foi uma bênção. O único que vocês não gostaram foi o pastor da igreja, não foi? Oi? Vocês gostaram ou não? Pode deixar. Deixa que no encontro de casal nós acertamos, tá bom? Os irmãos estão felizes? Mas aquele bem-vindo de crente alegre, de pé, de pé, de pé. Vai que nem o homem do chapéu. Vamos aplaudir de pé. Pastor Auriberto. Esse aqui também é um patrimônio. Quantos anos? Amigo do nosso pastor, que o senhor levou para si. Pastor Auriberto, desde Porto Velho. Hoje ele pastoreia uma linda igreja ali nos Estados Unidos. Pastor, estarei lá em nome de Jesus. Estarei lá. Tá? Os irmãos estão felizes, vamos dizer? Amém? Amém? Meus irmãos, vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu quero parabenizar a direção. Eles já estão me entendendo já. Quero parabenizar toda a diretoria, todos os irmãos. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Vamos ouvir a palavra do Senhor? Vamos ouvir a palavra do Senhor? Vamos fazermos uma oração? Pastor Ivaldo, faz a oração. Meus irmãos, cadê o nosso pregador? Pastor Brandão, chega aqui perto, pastor. Estenda as mãos para cá. Vamos abençoar ele para depois de usar ele para abençoar a gente. Pai eterno, aqui está teu filho. Mais uma vez, como um vaso, instrumento. O Senhor sempre usou dentro e fora do Brasil. Não será diferente hoje. Esse povo veio, movido pelo Espírito Santo, para cultuar o Senhor, oferecer ao Senhor o que de melhor eles têm, que é um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, que é o próprio corpo. E agora vamos ouvir a Tua voz, através deste homem, Teu filho, Teu ungido. Que a porta da palavra esteja aberta, em nome de Jesus. Ainda em pé, por favor, irmãos. Obrigado, pastor. Obrigado. Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos, por favor.
Aleluia. Pastor Elias Longo, missionária Cida, Deus abençoe a vossa vida. Obrigado pelo carinho, pelo convite, pela calorosa recepção, por me ouvir desde que o senhor era criança. Muito obrigado. O pastor Nerildo aproveitou a ponga e fez: eu também ouço desde que eu era criança. Tá, se essa moda pega. Muito obrigado, que alegria estar aqui. Eu me sinto altamente privilegiado em poder servir o reino de Deus, em poder ser útil à igreja de Deus. Eu sei que é um privilégio grande que o Senhor nos confere, e Ele faz isso única e exclusivamente para a sua glória e louvor. Então, minha gratidão ao Senhor por estar aqui com vocês, ao pastor Elias por nos receber e nos permitir retornar e afirmar que na próxima escola bíblica eu deverei estar aqui. Isso é um privilégio, porque é a porta que está aberta. Sem falar da responsabilidade que é para um pastor entregar o púlpito da igreja no qual o Senhor lhe constituiu, para que outro ministre. Isso é mais sério do que na maioria das vezes a gente imagina. Então, gratidão, pastor. Deus abençoe sua vida. Os demais pastores, membros desse ministério, da diretoria desta igreja, Deus abençoe a cada um dos senhores de maneira muito especial. E me permitam mencionar pastor Emerson, pastor Ivaldo, com muito carinho, pastor Ivanaldo, que na coordenação da escola bíblica, muito obrigado. A mim coube hoje pela manhã, por bondade de Deus, falar um pouco sobre o princípio da ética cristã, e espero no Senhor de fato ter sido bênção na sua vida, no seu ministério e para a sua casa. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Minha gratidão ao Senhor pela alegria de rever um amigo querido, o pastor Nerildo. Que Deus abençoe, meu amigo, ricamente a sua vida e poderosamente, e obrigado por nos acompanhar desde a sua infância. Deus abençoe. Amanhã cedo, se Jesus não voltar ainda hoje à noite, amanhã cedo retorno para casa. E preciso que os irmãos orem por nós, para o Senhor nos levar em paz, nos abençoar. Nós temos ceia na nossa igreja amanhã. E nos cubra com as suas orações, a nossa casa, a igreja que está sob nossos cuidados. Que o Senhor continue nos conduzindo. Nossa irmã Beth, que nos ciceroneou, obrigado, Deus abençoe, viu? Com seu distinto esposo, em nome de Jesus. Quando terminar o culto, se você passar lá fora, na mesa onde está o nosso material, deixa eu levar de volta para casa, não. Porque tem irmão que fica assim, todo cheio de misericórdia, né? Eu não vou levar tudo, para o pastor não ficar sem nada. Pode ficar tranquilo que lá em casa tem mais. Né? Então, eu tenho o livro De Volta ao Avivamento. Muito se fala em avivamento no Brasil. Pouco se fala sobre o que é de fato avivamento e o que precisamos para obtê-lo, recebê-lo, vivenciá-lo. Há cerca de 12, 13 anos atrás, eu estava ministrando na cidade de Newark, lá nos Estados Unidos. E na escola bíblica que eu estava ministrando, estava o presidente do Concílio das Assembleias de Deus do estado de New Jersey. E depois da ministração, no jantar, ele disse assim para mim: o pastor Josué, aqui nos Estados Unidos o evangelho primeiro popularizou, depois vulgarizou e então banalizou.
Aí ele disse: vocês no Brasil estão caminhando na mesma direção. Se vocês não se alertarem em tempo, vocês vão perder a referência do genuíno evangelho. Então, quando nós pensamos em avivamento, nós temos que pensar no que Deus espera de nós como igreja. Esse material está lá fora, vai lhe ajudar certamente. Esse outro livro aqui é Lágrimas, Fonte de Milagres. É um convite à oração, ao quebrantamento, a um derramar na presença de Deus. O salmista diz que o sacrifício agradável a Deus é o coração quebrantado. E este aqui, Sofrimento e Superação. A gente caminha nas páginas do livro de Jó. Eu digo sempre, vou repetir, tem gente que insiste em fazer Jó membro da Assembleia de Deus. Jó não era membro da nossa igreja. Jó viveu num contexto muito distinto do nosso. Satanás o atingiu em 8 áreas específicas da sua vida. E aqui eu trabalho sobre o impacto disto na vida de Jó e como Deus mudou o seu quadro geral de vida e o trouxe a um estado superior ao que ele vivera antes. E um detalhe que eu julgo muito importante é que todos nós estamos sendo atacados em pelo menos uma dessas áreas. E é preciso estar atento, discernimento espiritual, para entendermos a ação espiritual e sermos blindados pelo sangue de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Então, terminou o culto, passa lá, adquire, em nome de Jesus. Abre comigo sua Bíblia, por favor. Livro que recebe o nome de Josué, capítulo de número 1. O tema geral dessa escola bíblica é tempo de conquista. E eu quero falar um pouco sobre unção para conquistar. Então, Josué capítulo 1, versículo de número 3, diz assim, aí na tela está a NAA, aqui eu estou usando aqui, se quiser voltar para que todos... É o mesmo favor que você fez para o pastor que fez a leitura, né? Eu estou usando aqui a revista corrigida, né? O texto sagrado diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Todo lugar em que pisardes a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Diga amém. Só para descontrair, eu fui convidado para pregar numa cidade da França, Orleans. E na segunda-feira, na hora de vir embora, um pastor veio me trazer no aeroporto em Paris. E a gente estava conversando e eu estava de costas para o portão. Enquanto a gente conversava, ele falou assim: mas Josué, quem dera que a teologia do pensamento positivo fosse verdadeira. Eu falei: que foi, irmão? Que desencanto é esse? Ele fez: olha para trás. Aí quando eu virei, tinha uma Ferrari parada na frente do portão, daquela que não abre a porta, levanta, parecendo 2 asas. Ele fez assim: eu queria colocar o pé naquele carro e tomar posse. Eu estava pregando uma certa feita num grande congresso, e o pregador que me antecedeu falou assim: você está vendo aquela BMW que está lá no estacionamento lá fora? Quando terminar o culto, ponha o pé nela e tome posse. Aí eu olhei para o pastor que estava do meu lado e falei assim: não toma posse não, que tem dono. Ela não veio para cá sozinha. Se está ali no estacionamento, alguém trouxe. Não é nessa perspectiva que nós vamos trabalhar. Não obstante, eu creio na bênção e provisão de Deus para a vida daqueles que nele esperam.
Mas conquistar o que Deus planejou para a sua vida e para a sua igreja requer alguns posicionamentos. Não é poção mágica. Não basta dizer tome posse. Existem princípios, posturas que são necessárias para que nós vivenciemos aquilo que Deus planejou para nós. O livro de Josué é um livro extremamente importante na literatura sagrada. Para alguns estudiosos, Josué figura entre os grandes generais da história do mundo. Ele assumiu o comando de um grupo de escravos, formou um grande exército e venceu nações e exércitos organizados. O livro de Josué faz a ponte entre o êxodo, o deserto e a conquista de Canaã. Há, inclusive, alguns estudiosos que entendem que Josué foi, de fato, o primeiro rei de Israel, como nação organizada, embora Israel ainda não vivia o sistema democrático, o sistema monárquico de governo. Fato é que Josué foi um aprendiz de Moisés. Êxodo 33:11 diz que o Senhor falava com Moisés face a face na tenda. Depois Moisés retornava para o arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, permanecia, não se afastava, não se apartava da tenda da revelação. Quando chega o momento de Moisés ser retirado do seu ofício de líder de Israel e morrer, não é Moisés quem indica Josué para Deus como seu sucessor. É Deus quem aponta Josué a Moisés para sucedê-lo. O grande detalhe disso é que suceder uma liderança que não deixou marcos ou marcas é uma ação relativamente simples. Mas suceder um líder como Moisés não é uma tarefa simples. Moisés é ainda hoje um dos grandes líderes da história da humanidade. A constituição de mais de 100 nações é estabelecida a partir da Constituição do Sinai. Sem sombra de dúvida, liderar um povo que por 40 anos foi liderado por um homem como Moisés, não é uma tarefa simples, e Josué sabe disso, tanto sabe que é necessário que o Senhor se apresente a ele para animá-lo, para fortalecê-lo. Não temas, assim como fui com Moisés, serei contigo. Isso aqui é o Senhor dando conforto a Josué. E o Senhor faz a Josué pelo menos 3 promessas que lhe dão segurança, firmeza. Primeiro, o Senhor garante a Josué que ele vai possuir a terra. Então Josué está firmado em promessa de Deus, tanto no versículo 3, quanto no versículo 6, o Senhor faz promessas que dão garantia, que dão estabilidade, que dão segurança a Josué. Quantos aqui têm promessas de Deus? Faz assim, que pergunta redundante, né? Tem um louvor do nosso cenário que diz: firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores. Se você tem promessa, descansa.
Ah, pastor, estou chateado. Você tem promessa? Descansa. Sou frustrado. Tem promessa? Descansa. Pastor, me decepcionaram. Tem promessa? Descansa. Um dia Jesus disse a Pedro: você vai ficar velho. E quando você ficar velho, te levarão para onde você não quer ir. Aí, antes de Pedro ficar velho, Herodes prendeu Pedro. E disse: ó, matei Tiago hoje, e amanhã mato você. Deixa passar a Páscoa, que você vai morrer. E Pedro sabia que Herodes não era gente boa. A família dos Herodes era uma família sanguinária. Se você não sabia, Herodes não é nome próprio, tá? Herodes é título dado aos reus idumeus. Assim como César não era nome próprio, era título dado aos imperadores romanos, assim como os faraós, os assueros, tudo isso é título. Então, Pedro sabe que os Herodes é uma família de sanguinário. Mas Pedro chega na cela e deita e dorme. Mas dormiu tanto, que o anjo chegou para ele e disse: levanta, Pedro. Pedro levantou e foi saindo. O anjo disse: não, calma, coloca a capa. Eu gosto demais desse texto, porque é como se Deus estivesse dizendo assim: eu estou cuidando até das coisas que para você não são mais importantes. Porque para quem vai morrer amanhã, irmão, o cara quer saber da capa. Mas o Senhor está dizendo: calma, coloca a capa que está frio lá fora. Aí Pedro coloca a capa e o anjo diz: calça sandália também. E calçar sandália não era como hoje, a sandália era um amaranhado de coisa, e Pedro calça sandália. E o anjo diz: agora vem. E Pedro sai acompanhando o anjo. Quando ele chega lá fora, é que ele viu que não era um sonho. Me disse, o sono foi pesado. Dormiu muito. O que levou Pedro a dormir naquelas circunstâncias? Pedro lembrou. Jesus falou assim: você vai ficar velho. Pedro contou quantos anos ele tinha e pensou assim: não fiquei velho ainda. Vou dormir porque Jesus vai dar um jeito de resolver essa situação. Então, se não for pedir muito, dá um toque de leve assim no seu vizinho e fala com eles: você tem promessa, então dorme. Josué estava firmado nas promessas. Segundo, Josué estava firmado no poder de Deus. No versículo de número 5, o Senhor diz a Josué: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Não será a tua força, não será a tua capacidade, eu serei contigo. E terceiro, Josué estava firmado na presença de Deus. E quem está na presença de Deus pode descansar. Versículo de número 9, o Senhor diz a Josué: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não te assustes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. O Senhor teu Deus é contigo. Nós superficializamos tanto a vida espiritual, permita-me até usar esta palavra, nós banalizamos tanto as coisas espirituais, que a expressão de Deus, eu sou contigo, para nós parece uma expressão comum. Você sabe o que significa o Criador dos céus e da terra? Aquele que controla as forças da natureza, que estabeleceu tempos e estações. Aquele que diz ao vento, sopra e ele sopra, e diz ao vento, para e ele para. E ele olhar para você e dizer assim: eu estou contigo. Você consegue medir a grandeza disso? Ei, Maico, vastura, badaia, basta.
Moisés entendia a grandeza disso de tal maneira que no dia que o Senhor falou, eu não vou com vocês. Esse povo é muito ruim, Moisés. Esse povo é muito duro, eu vou mandar meu anjo. O anjo do meu poder vai contigo. Moisés falou assim: não, Senhor. Se a tua presença não for comigo, não me faça arredar daqui. Aleluia. Aí o Senhor diz assim: eu sou contigo. Tudo isto é Deus dando a Josué o conforto que ele precisa para a conquista que ele vai empreender a partir de agora. Agora, o que é necessário para esta conquista? O que é necessário para alcançar este lugar que Deus reservou para mim? Deixa eu começar falando de algo que seria muito comum até na empresa. Então, primeiro elemento para você receber a unção para conquistar é: defina o que você pretende conquistar. Tempo de conquista é o tema, mas nós pretendemos conquistar o quê? Quantas cidades tem no Mato Grosso do Sul? Quantos bairros tem em Campo Grande? Quantos cristãos genuínos nós temos no estado? Quais são os nossos desafios missionários? Quais são os nossos desafios estruturais e acadêmicos? Como está a família? Quais são os nossos desafios econômicos, empresariais, ministeriais, políticos, sociais? Ou seja, eu preciso desenhar o que pretendo conquistar. Não é por acaso que um dia o Senhor disse a Ezequiel: pega um tijolo, desenha o mapa de Jerusalém no tijolo. É preciso pensar de maneira estratégica. A igreja precisa ter uma equipe de pensantes para desenhar quais são os nossos parâmetros de conquista. Até para que isso sirva de métrica para análise do que conquistamos e do que ainda não. Então, se Deus me der a unção de conquista e eu não souber para que ela serve, eu serei um homem cheio de unção, mas sem propósito. Cheio de unção, mas sem objetivo. E olha bem, Deus não dá unção sem propósito. Então, se você não tem propósito, provavelmente a unção estará guardada até que o seu propósito esteja esclarecido, para o Senhor dizer: agora eu vou te potencializar, agora eu vou te capacitar, agora eu vou te direcionar. Onde está isso na Bíblia, pastor Josué? Versículo 4: desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso limite, será o vosso termo. Jeová riscou no chão e disse: aqui está o território que eu vou entregar para vocês, aqui é o território da vossa conquista. Deus está nesta noite dizendo: estou entregando o território para a minha igreja. Avança, porque as portas do inferno não prevalecerão. Olha que texto lindo, Isaías 54, 2 a seguir: amplia o lugar da tua tenda,
estendam-se as cortinas das tuas habitações. Firma, alonga bem as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e fará que sejam habitadas as cidades desertas, as cidades assoladas. O Senhor está dizendo: vou ampliar teu território, vou aumentar a tua responsabilidade, vou aumentar a tua capacidade, vou te dar uma visão mais ampla, vou te dar novos termos. Aceite o desafio do que eu estou dispondo para você. Eu vou colocar à sua disposição unção para conquistar. Essa é a promessa e a proposta do céu para a igreja do Senhor. Só quem entendeu, diga amém. Provoca o vizinho, diz para ele assim: defina o que você pretende conquistar. Segundo, você pode dar glória a Deus que é de graça, viu? E não precisa esperar eu parar de falar para dar glória a Deus, não. Pode dar glória a Deus que quando você começar eu paro. Não tem problema. Segunda coisa importante na unção para conquistar: tenha convicção da unção que Deus lhe deu. É preciso estar certo do que o Senhor depositou sobre a sua vida. O capítulo de número 1 de Josué é o Senhor dando a Josué as garantias que ele precisa de que ele foi escolhido para aquele propósito. Ele precisava de convicção, certeza. Um dia o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, disse assim: Deus não nos deu espírito de medo, mas espírito de poder, de amor e de moderação. Aí ele vai e diz assim: não te esquece, mantenha acesa a chama que foi posta sobre ti no dia que impus as mãos sobre você. 1 Timóteo capítulo 1. Paulo está dando a Timóteo a certeza do ministério que o Senhor lhe confiou. Óbvio, não vai faltar quem queira colocar em dúvida a unção que Deus lhe deu. Não vai faltar. Deixa eu te contar uma coisa. Eu cheguei uma vez para pregar numa igreja, eu era muito novinho. Eu disse hoje pela manhã, eu prego há quase 35 anos. O pastor Elias Longo me ouve desde que ele era criança. Então eu cheguei numa igreja para pregar na Bahia, e o pastor olhou para mim e fez assim, ele no púlpito e eu embaixo. Ele fez: é você que é Josué Brandão? Eu disse: sim, senhor. Ele disse: pensei que era um homem. É um menino? Pois vai pregar aí embaixo. Nesse púlpito, diácono só sobe para tirar a oferta. Eu era diácono. Aí eu preguei lá embaixo, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã. Domingo à noite, quando eu cheguei no culto, ele fez assim: pode subir hoje à noite. É um menino, mas prega a palavra. Você sempre vai passar por testes que parecem te colocar em dúvida. Terminei de pregar um dia, e quando eu desci do púlpito, eu tropecei na calçada, e o salto do meu sapato arrancou. E um outro irmão começou a chamar a atenção de todo mundo para rir de mim, por causa do salto do meu sapato. Eu estava no púlpito uma certa feita para ministrar numa convenção, no início do meu ministério. E eu viajava com os paletós do meu pai, porque eu não tinha terno. E era grande, folgado, até porque eu era esquelético.
Naquele dia eu estava com um paletó que estava corroído aqui no colarinho, de uso, o suor corroeu o tecido, fica a linha solta. E na hora de me passar o microfone, o pastor ficou em pé do meu lado, pegou meu paletó pela gola, suspendeu. E no microfone ele falou assim: para que um terno desse, rapaz? É para eu ter dó e te dar um? Eu ia pregar, gente. Eu tinha 21 anos. Aquilo me desorganizaria psicológica, emocionalmente, tiraria toda a minha estrutura para a ministração. E o interessante, ele podia me dar não só um terno, ele podia me dar uma loja inteira, porque ele tinha estrutura financeira para isso. Entretanto, eu só baixei a cabeça e a minha mãe fez um favor muito grande para a minha vida. Entre muitos que ela fez. Todas as vezes que eu ia reclamar, por exemplo, do café com farinha, ela dizia: não reclama, um dia você vai escolher a comida que você quer comer. Quando eu ia reclamar da roupa, a minha calça de tergal verde, a minha mãe dizia: não reclama, um dia você vai abrir o guarda-roupa e escolher o terno que você quer vestir. Então, todas as vezes que alguém questionava o propósito e a unção de Deus na minha vida, a minha alma ecoava essa frase: não aceite a provocação. Um dia você vai escolher o que vai vestir. Um dia você vai escolher o que vai fazer. Um dia você vai escolher o que você vai calçar. Tenha convicção da unção que Deus lhe deu. Não deixe ninguém colocar em dúvida a promessa de Deus na sua vida. Não deixe ninguém colocar em dúvida o propósito de Deus na sua vida. Fiel é aquele que fez a promessa. Tenha convicção da unção. O diabo chegou um dia para Jesus e disse: se tu és filho de Deus. Interessante, quem tinha dúvida não era Jesus, era o diabo. Porque Jesus não atendeu. Porque é mais ou menos assim: mas por que eu vou transformar pedra em pão? Eu não tenho dúvida. Quem está em dúvida é você, seu perdido. Te vira com a tua dúvida. Aí alguém chega e pergunta: tu és o filho de Deus? Tu dizes. Tu és o rei dos judeus? Você que está falando. Jesus nunca fez questão de tirar a dúvida de ninguém acerca da sua própria natureza. Porque ele tinha convicção, presta atenção, não viva na missão de provar nada para ninguém. Viva na missão de cumprir o propósito que Deus lhe deu. Tenha convicção da unção que o Senhor colocou sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. Terceiro, se você quer a unção para conquistar, lá vai, tenha convicção do propósito. Deus não dá unção sem propósito. Me ligou um pregador uns anos atrás, e ele ligou desesperado e fez assim: Josué, vou entrar em depressão. Eu disse: o que foi? Ele disse: eu estou perto de ficar doido, porque eu estou comparando a minha rede social com a rede social de outros pregadores. Quem tem mais seguidor, quem tem mais curtida, quem tem mais comentário, quem tem mais engajamento. Aí ele falou: eu pego lá a agenda dos pregadores, que os pregadores colocam lá agenda aberta e colocam a agenda do mês. Aí diz assim: eu comparo a minha agenda com a agenda dos outros pregadores para ver quem está em eventos maiores, eventos mais influentes. Eu estou vendo a hora de eu ficar doido. Você já se flagrou, ele perguntou, você já se flagrou em crise de comparação?
Eu falei com ele, se você continuar nessa direção, vai entrar em depressão mesmo. Aí ele perguntou, o que eu faço? Eu disse para ele, descubra seu propósito. Se você descobre o seu propósito, você não precisa se comparar com ninguém. Não importa quem está na frente, quem está atrás, quem está acima, quem está abaixo, quem está do lado. O que importa é você estar no seu propósito. Porque quem estiver na sua frente fora do propósito vai se frustrar. Quem estiver acima de você fora do propósito vai se frustrar. Então identifique qual é o propósito para o qual Deus lhe deu a unção. Pergunta para o seu vizinho, qual é o seu propósito? Para onde você está indo? Porque você entende que Deus te chamou e te estabeleceu onde você está. É lindo falar de tempo de conquista, mas eu disse para vocês hoje de manhã, e não me leve a mal, eu não vejo a Bíblia como um livro romântico. A Bíblia é um livro prático, de princípios, de leis espirituais, de regras. A unção que Deus colocou na sua vida tem propósito. A minha saída de casa ontem, para estar aqui hoje, precisa estar alinhada com um propósito. Caso contrário, é gasto de dinheiro, perda de tempo e desgaste físico. E o detalhe, gente, não conta para ninguém, tá? Eu já tenho 51 anos. Então, eu não sinto necessidade de estar em lugares só para agradar, só para ser bonito, ou para fazer bonito, para receber o aplauso de ter ido, ou tem propósito, ou não faz sentido. Não tem lógica. Deus lhe chamou com um propósito. Então você precisa entender qual é a sua causa. Porque Deus lhe chamou, e segura lá, enquanto você estiver no propósito, Satanás não lhe para. Você está tão firmado no propósito que Deus estabeleceu, que o diabo vai rangir, rosnar, ameaçar, atacar, bater. Você vai até cansar, desanimar, mas Satanás não te para, porque você está no propósito. Presta atenção, Arão fez um bezerro de ouro para o povo adorar e não morreu. Deus não matou Arão. Nadab e Abiú morreram por menos. Entraram no lugar santo para oferecer fogo estranho e foram consumidos. Uzá morreu por menos, tocou na arca e morreu. Arão fez um bezerro de ouro e ficou vivo. Depois Miriam cai numa murmuração contra Moisés e Arão vai na onda. Miriam ficou leprosa, Arão não. Como assim? Ele estava na causa, ele tinha um peitoral, o sacerdotal. Enquanto o peitoral estava lá, ele estava cumprindo o seu propósito. Quando chegou a hora de Arão morrer, Jeová disse assim: tira o peitoral dele. Ele só morreu depois que o peitoral foi tirado. Enquanto você estiver no seu propósito, você estará vivo. Você não será perfeito, vai cometer alguns erros. Não significa que Deus concordou com os erros de Arão. Só significa que Deus falou assim: te mantém no propósito, vou corrigir a rota, vamos consertar o problema. Se mantém no propósito, recebe esta palavra, cumpre o propósito para o qual Deus te chamou. E enquanto o propósito estiver em andamento, você está vivo. Então, vai conquistar? Qual é o seu propósito? E não se engane, porque vão tentar lhe desviar do propósito.
Quarto lugar. Pode ir mais um pouquinho? Se você quer unção para conquistar, e vai desfrutar dessa unção para conquistar, vou ter que provocar. Tome uma atitude. Sem querer ofender, não seja frouxo. Não espere Deus fazer tudo. Tem coisa que Deus simplesmente não faz. Olha o versículo de número 2. Moisés, meu servo, é morto. Levante. Olha o versículo de número 10. Passa pelo povo. Olha o versículo 11. Passa no meio do arraial. O que o Senhor está dizendo a Josué é: a unção eu te dei, mas se mova. O Senhor não prometeu que iria dar a terra aos hebreus? Prometeu. Por que eles tiveram que guerrear? Ah, mas a promessa de Deus, não vou fazer nada. Os cananeus vão chegar aqui e vão me entregar. Está aqui, ó, o Deus de vocês mandou eu entregar a terra para vocês. Não funciona assim. O Senhor te deu uma promessa, e a promessa não garante que vai cair no seu colo. A promessa garante que o inimigo não permanecerá de pé. A promessa garante que você vai ser fortalecido. A promessa garante que a porta vai se abrir. Se mova. Tome atitude. O irmão chegou na minha casa até um tempinho, quase meio-dia. Pastor, faltou o gás lá em casa. Ainda bem que o almoço estava pronto. Eu fiz milagre. Porque na minha casa o infeliz do gás não deixa para acabar depois que o almoço está pronto. É bem no meio do serviço que eu tenho que sair feito um desesperado atrás de gás. Imagina num feriado com tudo fechado. Então, se acabou com o almoço pronto, para mim já é milagre. Aí eu falei com ele: então vamos lá, está aqui o dinheiro do gás, mas faz o seguinte: à noite, quando você vier para o culto, traz o teu currículo. Nós temos na igreja alguns irmãos que são donos de empresas, gerentes. A gente vai conseguir um emprego para você. Ele empompou a voz, inchou o peito e fez assim: se o senhor quiser arrumar um emprego para minha esposa, o senhor pode arrumar, mas eu vou permanecer na prova, esperando o tempo de Deus. Me disse, a prova não é o marido. Não, um marido desse é uma prova. Na verdade, já é uma recuperação. Porque não está disposto a tomar atitude. Diante das adversidades, diante dos desafios, Deus está esperando que você tome atitudes. Moisés, fere as águas. Davi, o gigante cai, atira a pedra. Removam a pedra que eu chamo Lázaro. Presta atenção, não existe na Bíblia nenhum milagre que não tenha sido Deus quem operou. Não existe na Bíblia nenhum milagre que não tenha sido Deus quem o operou. Mas eu ainda não encontrei nenhum cujo primeiro passo não tenha sido dado pelo homem. O Senhor vai operar o milagre na sua vida. Dá um toque de leve no vizinho e fala: se mova. Ô irmã, aproveita para ser profetiza na vida do seu marido e fala assim: se mova, varão. Ó Deus falando contigo aí, santo. A unção para conquistar requer que você determine o que vai conquistar, que você tenha convicção da unção,
que você tenha convicção do propósito, que você tome uma atitude. Quinto lugar, a unção para conquistar exige supervisão. Não joga e larga lá, Deus dará. Acompanhe, gerencie, esteja presente. No versículo 10, o Senhor diz a Josué: passa no meio do arraial e organiza o povo. Não há conquista onde há desordem. No milagre da multiplicação dos pães, quem é homem tem certeza, diz amém. Amém. Muito bem. No milagre da multiplicação dos pães, a Bíblia diz que havia cerca de 5.000 homens. Jesus chama os discípulos e diz assim: manda a multidão o quê? Sentar. Por quê? Porque não há milagre com histeria. Senta. Mas não senta de qualquer jeito. Senta em grupos de 50 e 100. A resposta teológica à pergunta que eu vou fazer agora, quem dá são as irmãs. Eu te pergunto, irmã, homem com fome, senta sem ver comida? Se o seu marido sentar à mesa, a senhora falou, pode vir para a mesa, hora do almoço, e ele chegar lá e sentar e não ver a comida, ele faz assim: para que me chamou para a mesa se a comida não está aqui? É assim ou não? Homem não senta com fome sem ver a comida. Aí Jesus diz: manda a multidão sentar. Cadê a comida? Sentar. Senta, porque quem está mandando é aquele que multiplica pães e peixes. Sentam de maneira organizada. Eu imagino a cena: 1, 2, 3, 4, 5, até chegar a 50, faz esse grupo aqui. Imagina esse negócio. Mas Jesus só iniciou a multiplicação quando houve organização. Organize sua casa, organize sua vida, organize sua empresa. Se não souber como fazer, chame quem saiba. Contrate uma consultoria, contrate uma gerência, contrate contador, peça apoio, busque uma forma. Não posso pagar, procura seu pastor, ele vai lhe direcionar para alguém que lhe ajude. Organize, a bênção vai começar a fluir quando a organização começar a acontecer. E eu declaro, debaixo do poder da palavra, a porta vai se abrir, porque é tempo de conquista. Essa igreja já tem um terreno grandão? Já tem? Porque o Senhor vai entregar um espaço muito maior. O Senhor vai entregar para vocês aqui, para a igreja em Campo Grande, algo que é o impacto de um centro de convenções. Uma coisa que é um projeto guardado e que Jeová está declarando hoje à noite. Ele está mexendo papéis na mesa. Vai sair da gaveta e vai acontecer. E tem umas figuras que lá na reunião da diretoria do ministério diz assim: pastor, fala desse negócio. Mas como? De onde vem? Pois Jeová mandou lhe responder de onde vem. Eu abrirei sobre vós o meu tesouro e farei cair sobre vós a minha bênção. Se prepare para um mover
extraordinário do Espírito Santo em Campo Grande, porque Jeová determinou. Crê da glória. Não crê? Levante a mão e aceite a Jesus como um Salvador. Saramandore bagai de fassura, badagai de bove, assandora bagai. Alemanju iramada bagai, vassuri, vassaramanjuri, anto bagai. Astura bacai vessura badacai de baixo. Erga sua mão assim, diga comigo: Deus vai fazer ampliar. Vamos terminar. Unção para conquistar. Diga comigo: Deus está me dando unção para conquistar. Aleluia. Aleluia. Ei manchu ai satoria casturianchu dagai. Pode dar glória a Deus. Eu vou continuar, se o Espírito Santo quiser. É que eu estou sentindo um fluir glorioso, algo extraordinário de Deus sendo liberado neste lugar. Tem vatsaramanchu, mandagai lebagai. Se você sente também, chore, dê glória a Deus, fale em línguas espirituais, receba renovo do poder do Espírito Santo. Aleluia. Pode dar glória, fique em pé se quiser, aplaude se desejar. Dança no Espírito Santo, se o Senhor lhe autorizar a melodia desse renovo espiritual. Aleluia. Para a gente terminar, essa unção para conquistar vai te dar coragem. O Senhor diz a Josué: não temas, não pasmes,
não te espantes. Pastor Josué, meu projeto ruiu, é porque era teu, deixa o de Deus. Mas eu estou sozinho, eu estou sozinha, quem te disse? Quem disse que Deus desampara? Do que você tem medo? A pergunta de Deus para você agora é: do que você tem medo? Ele é contigo para te ajudar. O medo contagiou uma geração inteira e fê-la morrer no deserto. O salmista diz: ainda que eu ande por vale de sombra e de morte, não temerei mal algum. Salmo preferido da minha mãe: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, se reuniram contra mim, tropeçaram e caíram. Dá uma sacudidela de leve no seu vizinho e diz para ele: não tenha medo. Não tenha medo. Fala com seu marido: não tenha medo, meu filho. Fala com a sua mulher: não tenha medo, minha filha. Deus está conosco. Esta noite o Senhor manda te dizer: não tema acerca do futuro, porque a unção que Ele deu garante viagem segura. Chora, pode chorar. É normal o inimigo ameaçar. É normal o inimigo fazer cara feia. Mas olha, aquele que te guarda não tosquenejará. Não deixará vacilar o teu pé. É tempo de conquista. Eu vou falar só mais duas coisas, acho, e concluo. Se você está vivendo o tempo de conquista, entenda. Isso aqui é um princípio. Reconheça e honre quem veio antes de você. O princípio da honra nas Sagradas Escrituras é um princípio inegociável. A honra está relacionada a valores que o Senhor implantou na minha alma. Olha o que o Senhor diz a Josué no versículo 7. Tão somente esforça-te, tem bom ânimo e guarda para fazer tudo aquilo conforme o meu servo Moisés te ordenou. O Senhor está dizendo a Josué: sou contigo, mas não ignora o que Moisés te disse, não ignora o que ele te orientou, valoriza e pratica aquilo que o meu servo Moisés te ensinou. Josué valorizou o trabalho de Moisés. Honre quem lhe deu a primeira oportunidade na vida. Honre quem lhe ajudou. Honre quem lhe instruiu.
Honre sua mulher que ralou com você no cascalho. Honre os seus filhos. Honre o seu marido. Honre o seu pastor. No Brasil tem uma cultura de desonra que é uma coisa de doido. As pessoas desaprenderam a honrar, desonram as autoridades, desonram os que lideram na igreja, desonra pastor, desonra padre, desonra professor, desonra pai, desonra mãe, e não sabe por que padecem. A lei da honra vai abrir caminhos na sua vida e vão lhe fazer prosperar. A unção de conquista te autoriza. Ó, parei. É tempo de conquista. Diga, é tempo de conquista. Então entenda uma coisa. Se submeta ao tempo de Deus. A sua hora vai chegar. Você não precisa atropelar ninguém. Não precisa subir no ombro de ninguém para se sentir grande. O tempo de Deus na sua vida se cumpre e ninguém interfere nele, porque Deus é Senhor do tempo. Não deu certo agora, fiquei frustrado. Se não deu certo agora é porque Deus está planejando o tempo melhor e oportuno. Não se preocupe. O Senhor fala com Josué, e na fala que o Senhor diz a Josué, no versículo de número 11, ele diz, e Josué orienta ao povo: preparai-vos, porque dentro de 3 dias passareis o Jordão. Tem um tempo, não queime etapas. Vou mudar de igreja porque aqui eu não sou consagrado. Você está querendo consagração ou promoção? Porque se for promoção, na feirinha tem. O tempo de Deus vai acontecer na sua vida. O tempo de Deus vai acontecer na sua vida. Você tem que entender isto. Não faça como a criança que queria crescer de tal forma que um dia acordou de madrugada gritando: papai, eu cresci, papai, eu cresci, a cama ficou pequena, papai, eu fiquei maior do que a cama. Quando o pai chegou e acendeu a luz e disse: não, meu filho, você não cresceu, você atravessou na cama. Atravessar não é crescer. Deus tem um tempo e Ele vai cumprir no tempo. E quando o tempo chegar, Ele remove quem Ele quiser remover, mas Ele faz o seu propósito acontecer. E eu lhe digo, chegou o tempo. Deus vai ampliar de forma grande. Ouve, Deus vai ampliar de forma grande isso aqui. O Senhor vai ampliar a tenda, vai ampliar a trilha, vai ampliar as oportunidades. Mas por que, pastor? Porque chegou o tempo de Deus. É a forma de Deus trabalhar, é a maneira de Deus trabalhar. Há algo que o Senhor reservou para a sua vida, que Ele não poderia te entregar antes, porque você não tinha maturidade para receber. Então primeiro Deus te amadurece, amplia a tua mentalidade, abre a tua visão.
te ensina como conduzir. Ah, pastor, mas eu estou ficando velho, e você pensa que Deus não sabe? Um dia, no meu desespero, eu parei na porta da minha casa e falei assim: Senhor Jeová, dá para olhar aqui para baixo? Deixa eu falar um negócio com o senhor, que eu não sei se o senhor lembra toda hora. Aí em cima o tempo não passa, mas aqui embaixo passa, Senhor. E eu falei com Deus um dia desse, eu era menino brincando de bolinha de gude, agora eu tenho cabelo branco, então dá para o senhor agilizar as coisas aí. Aí o Senhor olha para você e pergunta: e você está pronto? Então o tempo que você chama de demora, Deus chama de treinamento. Ele está te treinando para o propósito. Ele está te fazendo ver coisas que você não enxergaria, para te levar ao lugar que Ele planejou para a sua vida. Não se preocupe, nenhuma das promessas do Senhor cairá por terra, porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Havendo dito, não fará, e tendo prometido, não o cumprirá. Fica de pé, por favor, porque a última coisa eu vou falar com você de pé. Porque o irmão vai virar para o seu vizinho e vai agir como profeta diante dele. Coloca o dedão educado em riste na direção do seu vizinho e diga para ele assim: prepare-se para coisas novas. Prepare-se para coisas novas. Capítulo 3, versículo 4: o caminho por onde agora havereis de passar, nunca passastes antes. Deus vai fazer algo novo na sua vida. Deus vai fazer algo novo na sua igreja. Deus vai fazer algo novo na sua casa. O Senhor vai enxugar as tuas lágrimas, vai confortar teu coração, vai trazer um cântico novo à tua alma. Essa tristeza vai sair, essa nuvem cinzenta vai se dissipar, essa depressão vai bater em retirada, porque Deus vai fazer coisas novas na sua vida. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você nunca viu, mas Deus está planejando. Você não imaginou, mas Deus está desenhando. Nem passou na sua mente o que Deus está por fazer na sua vida. Aleluia! E há uma palavra mais ampla para a sua vida. Versículo 17. Vire para o seu vizinho, por favor. Ah, pastor, eu não gosto desse negócio de falar com o vizinho. Não fala, irmão. Mas se você aceita a orientação, vira para o seu vizinho e diz para ele assim: na sua casa ninguém ficará para trás. Na sua casa ninguém ficará para trás. Projeta para mim capítulo 3, versículo 17, por favor. Já vou concluir. Projeta para mim o capítulo 3, versículo 17. Na sua casa ninguém ficará para trás. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Diga comigo: minha família não ficará para trás. Diga comigo: meus filhos estarão comigo
na arca. Diga comigo: eu não abro mão da minha casa nesse tempo de conquista. Declare: ninguém na minha casa ficará para trás. Aleluia, 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 aleluia. O diabo não vai roubar seus filhos, o diabo não vai roubar seus netos. Não importa o quanto se decepcionaram, não importa o quanto estão revoltados, não importa há quanto tempo estão fora da igreja, Deus não vai deixar a sua casa se perder. Só quem é pai e mãe levanta a mão. Só quem é pai e mãe levanta a mão. Isaías 65, 23. Jeová diz: os vossos filhos não serão filhos para a calamidade, nem para a destruição, porque eles são a herança dos benditos do Senhor. Só quem recebe dá um brado de glória, porque eu declaro em nome do Senhor: ninguém ficará para trás. Aleluia! Pode cantar, filha. Só quem pode ter glória, só quem pode falar em línguas, só quem pode adore. Contigo eu não temo a ninguém. Você sabe? Canta. Contigo eu salto uma muralha, contigo eu venço a batalha, contigo eu sei que venço o inimigo. Em ti eu sei que encontro solução. Tá na tela, vai. Gagueja, mas canta. Também podes me dar a direção. Em ti eu sei que estou seguro, pois já estás no meu futuro, e tu já sabes bem o que fazer. Mas se acaso teu silêncio me alcançar e resolver se calar para provar a minha fé, te adorarei independente do que for, pois tu és Deus, tu és Senhor e fazes o que te apraz. Ai, grande coral! Eu te adorarei no mar, no vento temporal, te adorarei na tempestade ou na bonança, Igreja! na prova do vale do vale. Quem está online? Quem está pelo rádio? Adore! Eu só posso mesmo é te adorar. Te adorarei, independente do que for, te adorarei. Te adorarei, independente do que for, te adorarei. Grande, justo, lindo, santo, forte. É agora, Espírito Santo. É agora, Espírito Santo. Arrebata esse auditório. Arrebata esse auditório. Espírito de Deus, arrebata esse auditório. Ele sabe, eu só sei dizer, independente do que for, te adorarei, te adorarei, te adorarei, independente do que for, te adorarei, te adorarei,
levai, levai, louva surundo dragas. Estenda a sua mão para o irmão que está do seu lado e ministre sobre ele. Ministre sobre ela agora, sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Te adorarei, te adorarei. Espírito de Deus, como na tenda que o Espírito saiu de Moisés e encheu 68 anciãos, e foi lá no arraial e encheu mais 2. Passa agora de vida para vida. Passa agora de vida para vida. Arrebata esse auditório em adoração agora. Arrebata esse auditório agora com unção extraordinária da tua presença. Agora, na repetição desse refrão, na repetição desse louvor, eu peço, Espírito de Deus, dá um sopro extraordinário nesse lugar e não deixa que ninguém saia daqui sem sentir a tua presença. Tem gente do seu lado que não vai aguentar ficar de pé. O Espírito de Deus vai soprar e vai arrebatar gente no Espírito esta noite. Te adorarei, independente do que for, te adorarei. Grande, justo, lindo, santo, forte, torre, rocha, vida, manda, pode, cura, livra, salva, usa, ressuscita. Ele tem, ele é, ele faz, ele sabe. Eu só sei dizer que